Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Reação Livre, o espaço que a gente tem para perceber e reagir. Toda quarta-feira aqui na página Tangua Livre. E não se esqueça de deixar o seu comentário, de curtir a página, de compartilhar o vídeo. Vamos alcançar com a verdade o maior número de pessoas possível. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Oi pessoas, para o episódio de hoje a gente tinha programado uma apresentação sobre o Mona. O Mona, que é o monumento natural. Em especial, a gente ia falar sobre o Mona Lagoa Azul, que foi muito divulgado na prefeitura como sendo um monumento natural único, coisa que não é. Então eu gostaria de pedir desculpas aos nossos seguidores e deixar claro que esse conteúdo vai estar disponível na próxima quarta-feira no Reação Livre, aqui na página Tangua Livre. O vídeo estava pronto, mas devido a alguns acontecimentos, a gente achou por bem, mudar o assunto para questionar justamente e trazer à população os questionamentos e os porquês de algumas coisas que vêm acontecendo na nossa Câmara de Vereadores. Então, para o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Câmara de Vereadores. Um show de horrores? Ah, mas por que show de horrores? Tudo bem, a gente vai por partes. Vamos tentar entender toda essa bagunça. Na última sessão que a gente teve agora, no dia 17 de junho, às 10 horas da manhã, horário esse contestado por inúmeras pessoas, inúmeros cidadãos, que é o horário que impede com que o cidadão esteja acompanhando presencialmente e que é até cobrado dos vereadores, Nessa sessão, a gente pode dizer que ela foi, no mínimo, curiosa, para não se dizer assustadora. Mas por que você está dizendo isso? O que foi que os vereadores fizeram de tão grave? Não é o que eles fizeram de tão grave, mas o que eles estão deixando de fazer. Mas vamos entender como um todo essa problemática. Como em todas as sessões da Câmara, começou-se com a leitura da ata, depois foi a apresentação do expediente, a leitura do expediente, onde eles apresentaram indicações, projeto de lei. E o engraçado, que pelo menos desde que eu me entendo por gente e que acompanho a política, principalmente aqui de Tanguá, é a mesma coisa. Por mais promessas, por mais novos vereadores, que agora tem o seu número diminuto na Câmara, a gente vê as mesmas propostas, a mesma enrolação com a população. Coisas que efetivamente não vão resolver. Patrulhamento, manutenção da via pública, tapa-buraco, colocar restolho de asfalto, não resolve. Isso foi feito já há 10 anos, há 15 anos atrás. E isso a gente vem vendo em todas as sessões, às vezes, as mesmas colocações. Às vezes, com uma palavra um pouco mais inteligente, uma colocação diferente, mas é o mesmo serviço. Por exemplo, tem vereador agora apresentando reparo no ponto de iluminação. É troca de lâmpada. Está querendo enganar quem? Então, foi o desenrolar da mesmice de sempre, E eu estava realmente aguardando essa reunião, mas não por causa da sessão agora, do dia 17, mas por causa da sessão do dia 12. E você vai entender o porquê. Me acompanhe. A gente viu também, durante a sessão da Câmara, vereadores defendendo e parabenizando justamente o evento relacionado ao Mona, que era
o tema do episódio de hoje, né? Parabenizando a prefeitura pelo monumento natural que não é natural. A gente vê os vereadores parabenizando, né? Agradecendo e nunca realmente cobrando a prefeitura ou os serviços que ficam por fazer, os serviços que realmente ficam por fazer. Fica difícil da população acreditar na Câmara, uma vez que tudo está tão bom lá na sessão, enquanto que na rua, no nosso dia a dia, as coisas não estão tão boas assim. E eu vou dar um exemplo muito simples. Fora o vereador Delson, que já apresentou várias denúncias contra a prefeitura, contra o próprio legislativo, questões pertinentes, dúvidas sadias, que poderiam ser muito bem respondidas pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, mas ignoradas pelos demais vereadores. Por quê? Porque tem relação direta com a prefeitura. Então, ele apresenta uma reclamação com relação a Rio Ita, que o acusa, né, que quer processar ele com relação à calúnia, porque as coisas não estão, o que ele está denunciando é mentira. E vários vereadores se sentem ofendidos ou se sentem mordidos, né, por essa situação, chamam de covardia contra o vereador, né? Como é que pode um vereador, né, no ato da sua fiscalização, ser processado por estar ali tentando... Aí eu pergunto a vocês, que ética seletiva é essa? Que o vereador tem o direito de reclamar de uma empresa que o está processando porque ele está tentando cumprir o seu dever, enquanto que há vereadores que, quando confrontados ou questionados, ou quando algum morador levante alguma suspeita, a primeira coisa que fazem é entrar com uma denúncia, é ir para a delegacia, prestar queixa, é levar no Ministério Público, é chegar na Câmara e utilizar da sua prerrogativa, da sua imunidade de fala para ofender o cidadão que justamente estava tentando fazer a mesma coisa que os edis: fiscalizar, cobrar, questionar, e que em nenhum momento xinga, acusa, mas levanta questionamentos. Assim como a empresa o fez também, direito dela, por mais errada que esteja. E as comparações que foram sendo feitas revelam a hipocrisia gigantesca que existe nessa Câmara. Quando o vereador reclama que a empresa particular, né, que tem a concessão lá, que presta o serviço de transporte público para o município, tem lá o local de segurar a mão preso com sacola plástica. Enquanto que quando uma moradora denuncia a questão de uma van de pacientes, né, levando os pacientes para o Rio para exames, com a porta traseira amarrada com o mesmo tipo de saco, o vereador foi, e é isso, na sessão do dia 12, condenar o morador que tirou a foto, né? Como que coagindo, dando a ideia de coação. O senhor prefere fazer o exame ou você prefere voltar para casa e ficar sem o exame? Não seria melhor cobrar da administração, dos responsáveis pelo transporte da saúde, uma van extra, uma van que fique à disposição, do que deixar no morador, né, a responsabilidade por isso? Porque chegou na mídia, tem que ficar quieto? É isso? Vale para um lado e não vale para o outro? E são essas coisas, né, que de alguma forma tomam uma proporção que não deveriam até tomar. Porque determinados casos que foram levantados na reunião, né, na sessão do dia 12 de junho, não foram sequer mencionadas aqui. E são casos muito graves,
realmente graves. Nós também temos outros casos, e até que foi divulgado em rede social. Quer dizer que quando a denúncia é anônima, não presta, como a gente vai assistir aí na sessão do dia 12, né? Quando é um morador que pede, quando ele está cobrando, mas efetivamente ele é processado, ele é humilhado, ele é ofendido, e as coisas ficam por isso. Existem publicações nas redes sociais que comprovam muitas vezes o que é dito na câmera não é escrito na ata, e nenhum vereador toma partido disso. Não está nem aí. Agora, entenda bem, por que eu estou falando essas coisas? Apesar de todo o blá 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 de sempre na reunião da Câmara, alguns detalhes ficaram de fora. O primeiro que eu quero lembrar vocês é que no dia 12, e eu vou começar por partes aí, de cada caso. Vamos começar então, vamos falar sobre ética. Quando o vereador Alexandre se coloca contrário a uma atitude errônea do presidente da Câmara, o vereador Sérgio, que recebeu uma denúncia, anônima que seja, existe essa opção, por exemplo, no site do Ministério Público, para que você faça uma denúncia anônima. Então, uma denúncia anônima é aceita. E ele reclamou, porque recebeu, e o Sérgio teria levado isso diretamente para a comissão de ética, sem passar pela mesa diretora, e ele acabou colocando isso como público. A gente vai assistir daqui a pouco o vídeo. E como a gente pode perceber, ele realmente ficou incomodado com isso. E o Sérgio, por vez, responde ao mesmo, que vai então encaminhar isso, a gente também vai ver isso no vídeo, vai encaminhar isso direitinho, como ele está pedindo. E no final, o vereador Alexandre diz que realmente é assim que tem que ser, as coisas têm que ser certas no papel, tem que estar escrito, beleza. No final, ele ainda ameaça o presidente da Câmara com informações de que o presidente estaria devolvendo parte do 12º da Câmara para o Executivo sem a assinatura dos demais responsáveis por essa liberação. E ainda diz que, no vídeo, se você vai me caçar na ética, vamos ver quem é que vai caçar quem. Tá aí. Vou trazer um caso para a tribuna, vereador Delcio. Muito triste que aconteceu, tá? Um caso de perseguição política, que eu entendo é isso, tá? Sobre o senhor, presidente. Felizmente, eu estou muito chateado. Não sei se o senhor vai levar para o coração, mas eu levei. O senhor recebeu um e-mail anônimo. Eu dou a palavra que o senhor quiser, tá, presidente? O senhor recebeu um e-mail anônimo pela Câmara dos Vereadores, e despachou diretamente um e-mail me denunciando de que eu fui. Um e-mail, eu vou ler para vocês, que eu tenho um tempo aqui. Hoje vou ser breve, não. O vereador Sandrinho, da Oficina do Som, da Câmara Municipal de Tanguá, chegou a uma unidade de saúde. Qual? Pois o mesmo, não fala unidade de saúde, pois o mesmo, unidade de saúde, humilhando o funcionário. Qual funcionário? Qual matrícula? Quem foi? Não diz aqui nada sobre isso. Colocaria o dedo no rosto do funcionário. Mas quem é esse funcionário? É o funcionário que denunciou? Tá? Reivindicando por munícipes, tá? De forma que o senhor tome uma forma de providência. Aí o senhor pega, faz um requerimento e indica para a comissão de ética, me colocando na ética. Uma denúncia anônima, sem pé e sem cabeça. Viu? O subsecretário de saúde esteve lá. Não teve esse problema para isso, pelo amor de Deus. E inclusive, eu fui mais um pouquinho a fundo. O garoto é RPA, cara. O garoto nem pode estar trabalhando fixo lá. Poxa, eu não vou prejudicar o garoto. Eu não quero o garoto
Os funcionários são tudo RPA lá, cara. O senhor que trabalha lá, o senhor sabe que é RPA, né, o vereador? O senhor não pode estar fixo. Eu não quero que mande, eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero só ajudar os meus munícipes. Agora eu não posso sofrer uma covardia dessa que eu estou sofrendo aqui no plenário. Isso é covardia, vereador Rafael Bassolo. Que quiserem e puderem e acharem que é legal assinar o requerimento. A parte, vereador. Belas palavras, presidente, tem que ser feito assim, certo, no papel. Não o senhor pegar lá de cima, enviar e mandar eles me notificarem. Bota no papel. Igual eu botei o senhor aqui, ó. O senhor está devolvendo dinheiro sem assinatura dele. Eu vou provar isso aqui e vou entrar no Ministério Público hoje, quanto o senhor também. Aí vamos ver se o senhor vai me caçar com uma denúncia anônima ou eu vou caçar o senhor pela essa safadeza aqui. Vereador. Depois disso tudo que aconteceu, a gente vê o que no dia de hoje? Na leitura do expediente, a primeira coisa que se escuta é o dia 12 de junho de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Tanguá, 12 de junho de 2025, a Secretaria da Câmara Municipal de Tanguá encaminha ofício número 3 de 2025 da mesa diretora para a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Tanguá, Valdemir da Conceição Gomes, presidente, Rafael de Castro Antunes Manhas, membro, Miriam Souza de Abreu, membro. E aí então o requerimento do Sérgio com relação à Comissão de Ética, mas sem citar nome, sem citar o que é, só uns números. E do dia 12. No dia 12, ele disse que iria colocar isso na próxima sessão. Ele realmente colocou, mas ele não poderia, em hipótese nenhuma, colocar isso com a data retroativa. E, de repente, com essa data retroativa, a própria transparência da Câmara, quando alguém for buscar um tipo de documento, ele vai pela data. E ele vai ver que realmente ele colocou, ele foi certo, não teve esse equívoco dele. É como se tentando manipular a transparência, ou que se é colocado à população. E o que a gente vê na sessão do dia 17? Nada. Não foi falado mais, né? A única coisa que a gente assistiu foi o vereador Sandro, né? O vereador Alexandre, pedindo desculpas ao presidente da Câmara, que tudo não passava de um mal-entendido. Agora, esquece-se o Edil, que nas suas acusações da sessão do dia 12, ele ainda acusa funcionários, né, que estariam sendo contratados por RPA, contratados esses por RPA, que não poderiam estar contratados nessas atribuições. A gente teve também na Câmara uma aprovação dos vereadores, uma modificação de criação de cargos por parte do Executivo, mas não ficou bem claro quais são esses cargos, quais vão ser os distintos, quais vão ser os criados. Será que isso tem a ver com essa denúncia de cargos irregulares, desses cargos irregulares de RPAs dentro da Prefeitura, indicado possivelmente por vereadores? Será que existe essa relação entre essa aprovação de hoje? E o porquê que não foi colocado hoje? Nenhum outro vereador levantou essa questão. Opa, é aquele assunto sobre os RPAs, que história é essa? E a questão da ética, tudo bem, trouxe hoje, mas foi lido, ninguém contestou a ata. A data está errada, a data é de hoje. Tem que correr mais para frente, porque se foi dada a data de ontem, é como se já tivesse sido encerrado no meio da semana. E outra observação foi o próprio presidente dizendo que essas coisas iriam ser resolvidas nos bastidores. E cadê a transparência? As coisas são resolvidas entre vocês e é o que está aparecendo, porque não foi falado também da devolução do 12º, que o vereador Sandro também trouxe, depois de se sentir ameaçado, né, sofrendo perseguição política por parte do presidente da Câmara. Ele acusou e veio com 10 pedras na mão. E também tem outras acusações de redes sociais, né, de perfis e de páginas
falando sobre a rachadinha dentro da Câmara de Vereadores. Já existe investigação, tem um documento, tem foto do documento provando que existe essa investigação e nenhum vereador comenta sobre isso. O que o vereador sabe fazer nas sessões, e principalmente nessa sessão da Câmara, foi o quê? Parabenizar e agradecer. O quê? Enquanto que questões importantes que foram levantadas no dia 12 ficam quietas. A gente não sabe se realmente tem algum funcionário de RPA contratado de forma irregular em alguma função que não deveria ser contratado por RPA. E a gente sabe que isso traz pelo menos uma pequena estranheza com relação a esse tipo de execução. Não se foi falado nada com relação à comissão de ética, né? O que se teve foi uma desculpa, né? Que agora é comum dos políticos. Desculpa aí, esse é um cara legal. Na sessão anterior ele tinha chamado o cara de safado, porque ele estava acusando o cara de ter cometido uma safadeza. O safado é aquele que comete uma safadeza. E agora ele é um sujeito de família, boa pessoa, admirável. Qual é a verdade? Será que a verdade só vai vir quando eles se sentirem acuados? Aí eu queria aproveitar, já dentro desse contexto todo, né, e fazer uma proposta à população. Porque o que a gente viu na sessão do dia 17 foi uma completa omissão de todos os vereadores. A não ser do vereador Delson, que além de colocar várias denúncias, inúmeras denúncias direto ao Ministério Público e levado sempre aos demais edis, nunca obtém retorno, nem da Prefeitura e nem dos vereadores, que estariam ali para fiscalizar e pelo menos colocar às claras as denúncias que ele tem feito. Hoje, alguns vereadores se colocaram ao lado dele contra a Rio Ita, exemplificando muito bem que a sacola plástica na Rio Ita, que não tem nada a ver com a Prefeitura, pode. Agora, a sacola plástica na van, que presta serviço direto à Prefeitura para levar o cidadão para fazer exame, aí não tem problema. Aí você tem que ficar quieto. Aí você não pode explanar a Prefeitura, né? Quando eles pegam um crime ambiental autorizado como a Lagoa Azul e transformam em Mona, isso é um absurdo. Você vê o vereador dizendo, porque muitas dúvidas foram sanadas, eu consegui tirar muitas dúvidas com relação ao espaço, e a dúvida de que você não tem a dúvida que aquilo ali não é um espaço natural. Você mora onde? Você nasceu aonde? Onde é que você estava nos últimos 20 anos? Que você não viu que isso aí foi uma exploração de minério? E que, apesar de 2014 ter sido apresentado um documento pela Sartor, até hoje não foi recuperado. Nada foi feito. A Prefeitura foi lá e, opa, é nosso agora. Então eu queria aproveitar este momento, depois dessas situações todas, desses fatos colocados e que não foram levantados na última sessão, com relação à RPA, com relação à devolução do 10º, com relação à KXD, né, e outras empresas que são trazidas aí ao plenário. Por favor, plenário, acorde. Aí eu queria fazer uma sugestão dentro disso tudo, para que o nosso cidadão possa participar conosco de uma melhoria da cidade. Que ele possa participar conosco de um resgate real do nosso município. Que não fique só em parabenização e agradecimento, e que realmente alguma coisa possa ser feita. Então a dica vai ser a seguinte: baseado nos nossos vídeos, se você, morador, tiver algum vídeo, alguma foto de alguma irregularidade, buraco na rua, o carro da saúde que não era para estar naquele devido lugar, um ônibus quebrado, o que quer que seja, você vai primeiro mandar para o e-mail da Câmara, que a gente depois vai disponibilizar um modelo de texto para que você possa fazer as suas reivindicações, os seus questionamentos. Primeiro, no site da Câmara. Obrigatoriamente, eles teriam 20 dias para te responder, seja positivamente ou negativamente. Agora,
Após esses 20 dias, eles não lhe respondendo, e essa não resposta seria uma prova de omissão deles, a gente pode pegar esse e-mail, essa mesma denúncia e enviar tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Contas. Preencher todos os dados, lembrando que a gente realmente pode fazer uma denúncia anônima. Ela pode demorar um pouco mais, mas é permitido se fazer uma denúncia anônima. Não é porque é uma denúncia anônima, não é porque é uma página, ou até porque não é porque é um perfil, muitas vezes, fake, que aqueles fatos ou aquelas alegações são falsas. Há de se questionar tudo, tanto do Executivo quanto do Legislativo, né? E para isso a gente vai deixar os e-mails e, por favor, população, nos ajude a ajudar a cidade, né? A gente não precisa de cargo, eu não preciso estar como vereador ou como prefeito para que a cidade comece a tomar um rumo mais certo. Eu não preciso ficar ganhando um salário absurdo para que a cidade comece a andar. Eu da minha casa, você da sua casa, o próprio vereador pode da casa dele, sem ir só 2 vezes a semana lá na Câmara, para ficar fazendo esse teatro de horrores que a gente vive, né? Porque é um absurdo isso tudo. Assusta, é assustador. Ele pode muito bem da casa dele fazer as próprias denúncias. Os e-mails estão aí. A gente depois vai divulgar. Depois a gente vai divulgar um modelinho, né? Com tudo certinho. Você só vai ter que preencher o seu nome, né? Se quiser deixar um nome, colocar lá suas provas, encaminhar ao Ministério Público, encaminhar a Câmara de Vereadores, encaminhar ao Tribunal de Contas, para que realmente alguma coisa se concretize aqui no nosso município. Vocês podem usar as lives do Tanguá Livre, vocês podem usar todos os episódios do Reação Livre. Em cada um deles cabem denúncias ao Ministério Público para que possa pelo menos ser investigado, porque a Prefeitura não responde. O Legislativo mais ofende do que faz outra coisa. Ele não quer saber quando a acusação é contra ele, ou contra eles, ou alguma coisa que eles estão deixando de ver. E isso nunca. Agora, se a população conseguir se unir, a gente vai conseguir mostrar isso. Então usa aqui o Reação Livre, a própria situação da Câmara, os vídeos, né, estão aí. Eles falaram tudo na sessão do dia 12 e no dia 17 ninguém comenta. Isso cabe denúncia também. Apresentem, façam os recortes, aproveitem o nosso programa, façam a denúncia, escreve lá, ó, sei lá, viro do teleco-teco. Né? É um direito seu fazer uma denúncia anônima, até porque, né, na maioria das vezes o cidadão se sente acuado, porque o vereador conhece um deputado, aí conhece não sei o que, conhece, aí coloca vídeo junto de um coronel, como se isso fosse amedrontar, e muitas vezes amedronta, porque a justiça no nosso país, e isso é fato, ela cuida mais de quem está no poder, de quem tem dinheiro ou ramificações, né, de amizade, do que o povo pobre, ou do que o cidadão que não tem um cargo, que não tem uma indicação, que não tem um padrinho. Esse vai sofrer. Então tá na hora da gente mudar essa situação. Então a gente tem as ferramentas para poder fazer essas denúncias, e a gente vai fazer essas denúncias. Por favor, utilize os nossos vídeos, vão na Câmara, vai lá, pega lá, faz uma pesquisa, por exemplo, do que é Mona, vai lá, pega os vídeos da própria prefeitura, faz a comparação. Olha, a rede social do prefeito é diferente da rede social da prefeitura, né? Mas as duas usam a mesma secretaria. Por que o daqui é diferente do daqui? Por que as coisas não são iguais? Por que não há transparência? Por que o Legislativo não fiscaliza o Executivo? Por que o Legislativo não permite que o morador questione à vontade as suas ações, a sua falta de fiscalização? Por que os demais vereadores, pelo menos 8 deles,
parece que são surdos na hora que o vereador Delson fala qualquer outra denúncia contra a prefeitura. É isso que a gente precisa esclarecer, é isso que a gente precisa passar à população. O que é que está acontecendo? Câmara de Vereadores, que passa? Isso está parecendo uma Câmara de Horrores. Câmara de Vereadores. Não tem como, gente. Eu estou deixando de fazer um programa importantíssimo, né, sobre a Mona, sobre o Mona, né, que vai trazer prejuízos futuros muito grandes, tanto para o erário do município, quanto para a própria área, a área ambiental, né, dali, o ecossistema daquela localidade, tudo, porque não foi recuperado até hoje, para poder falar de coisas que não era para falar. Está ali repetindo os mesmos erros das outras gestões todas que passaram. Quantos vereadores aí durante campanha ou no próprio plenário não reclamou quando não era da situação, não reclamou do negócio mal feito, do tapa-buraco de qualquer jeito, porque muito patrulhamento, porque não tem asfalto, porque a luz, porque isso está em quantos anos que está assim? Então, população, por favor, vamos nos unir. Vamos utilizar as ferramentas que a gente tem para a gente poder denunciar esses absurdos e outros absurdos que acontecem no executivo e no nosso dia a dia. Viu alguma coisa errada? A primeira coisa, registra local, data, se puder um vídeo, um áudio que seja, isso tudo pode ser enviado ao Ministério Público, pode ser enviado ao e-mail da Câmara e eles são obrigados a nos responder. Tá? E aí, dependendo da nossa resposta, a gente vai colocar aqui e a gente vai começar a ver, né, com essa movimentação da população, a gente vai começar a ver realmente o poder público, no mínimo, tomando vergonha na cara e começando a efetivamente cuidar da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Não esqueça de deixar o seu comentário aí se você está concordando com isso, se você discorda, se você acha que o que eu coloquei aqui era muito melhor a gente ter falado da Mona, do que a gente ter falado das omissões da Câmara de Vereadores. Por favor, curta, comente, compartilhe e na próxima quarta-feira a gente tem mais Reação Livre. Bora!